que lá vem Papo Bom e hoje nós temos aqui um consultor, mentor que está há 9 anos oferecendo estratégias, oferecendo caminhos, aperfeiçoando profissionais para que eles possam decolar e crescer cada vez mais na área de saúde. Estamos aqui com Lucas Caloni, que é mentor de profissionais da saúde, proprietários e empresários de clínicas e consultórios. Muito obrigado, Lucas, pela tua presença, por dar esse start aqui com a gente. É muito bem-vindo. Sabe que é um privilégio meu ser seu convidado, né? Eu vi esse projeto nascer junto com a sua filha. Agora vocês são as hosts desse podcast que eu sei que muito do que vocês acumulam em suas vidas, em suas profissões, deve ser ouvido por outras pessoas além do consultório. Eu falo que pessoas como vocês deveriam, como obrigação moral, colocar os conhecimentos para fora, porque se você determinar, colocar suas agendas a 20, 25, 30 pacientes, no máximo são 30 pessoas que vão ser beneficiadas por você mensalmente, talvez. Então, que bom que vocês estão aqui. Muito obrigada. Eu sei que um grande objetivo da sua vida também é ser um respondedor de perguntas que possam nortear novos caminhos, novas possibilidades, né? E uma das minhas grandes missões é propagar a psicologia, a saúde mental, a possibilidade de crescimento e um profissional que pode ser performático, pode ter bem-estar, pode ter saúde, pode crescer continuamente. Então, é nisso que a gente se encontra aí, né? Bom, primeiramente queria agradecer muito por você ter topado estar aqui nesse projeto que foi pensado com tanto carinho. E segundo, agradecer imensamente os nossos apoiadores, Animale, Patti Batel, Dior Beauty, André Bartolini, Dr. Gustavo Holtz, Cria Kombucha, Esmo, por terem acreditado no nosso projeto desde o início, e a família Madalosso também. Então, muito obrigada, a gente gosta muito da empresa de vocês, acompanhamos sempre e é um privilégio ter vocês nesse projeto com a gente. E vamos começar então vamos que vamos. Essa que são as histórias que vão trazer esse papo bom, né? Me diga, Lucas, o que te trouxe aqui nesse momento de vida em que você está? Caraca. Por fazer podcast com psicólogo é foda, né? Quem é você? Quase nisso. Eu venho de uma família pobre, minha mãe tem 13 anos mais do que eu. Então minha mãe pariu quando ela tinha 13. Eu até hoje não conheci nenhuma mulher mais jovem do que ela que teve um filho. Eu achei que existe, mas eu não conheci. Meu pai tinha 10 anos, eu moro com minha mãe e com meu pai até meus 2 anos. Aos 6 anos, minha mãe tinha 19 e ela me deixa morando junto com pessoas que adotaram ela, quando ela tinha a mesma idade. Então tem uma repetição de ciclo aí para quem curta esses estudos. E naquele momento eu fiquei muito feliz, afinal qualquer criança vai ficar com os avós, vai comer chocolate, vai assistir desenho, a vida vai ser muito boa. Só que é verdade que eram pessoas já idosas, minha avó era muito doente e eu passei a ser o cuidador dela. Então esse papel de cuidador, de responsável por alguém é algo que eu tenho dos meus 6, 7 anos. E esse papel foi muito pesado nessa fase inicial da minha vida, foi cuidando dos remédios, e teve um dia que eu errei os remédios, ela ficou muito mal e ela podia ter morrido. Então eu tinha a responsabilidade de vida ou morte de alguém na minha mão aos 8 anos. E isso parecia muito ok até o momento, mas aos 13 anos eu tive uma depressão muito profunda, considerei suicídio, aos 16 de novo, e aí foi quando eu conheço a psicologia / psicoterapia, que eu achava que era coisa para louco e tal, né? E isso me salva, me tira no buraco negro, eu digo, uau, tem alguma coisa aqui. Eu quero estudar sobre a mente humana. Eu não tive a intenção necessariamente de me tornar psicólogo, mas estudar a mente humana, porque se eu fosse capaz de resolver o que estava aqui dentro, as minhas coisas, eu poderia subverter qualquer coisa que teria acontecido no meu passado, poderia criar um novo futuro, eu poderia ajudar várias pessoas a saírem das posições que um dia eu estive. E dos meus 16 anos, que eu era um menino obeso a vida inteira, e me sentia, e tinha certeza que eu era burro, porque as minhas notas, meus exames, as minhas recuperações diziam isso, eu determinei que eu seria um homem inteligente e eu daria certo na vida. E minha vida teve um antes dos meus 16 anos e depois. Então aí eu virei gerente administrativo de uma empresa, depois gerente comercial de uma franquia, depois virei diretor de marketing de outra empresa e eu tinha 20 anos. Então o meu salário era maior que qualquer pessoa da minha família aos 20 anos. E essa bagagem, junto com a faculdade de psicologia, que eu estava naquela época, me mostrou que se eu decidisse e tivesse disposto a pagar o preço, me tornaria quem eu quisesse. E essa experiência dos meus 16, 20, 21 anos foi muito determinante para estar aqui hoje, que é, já que
a faculdade de psicologia não ensina nada sobre negócios, marketing e vendas, e isso mudou a minha vida. Imagina se eu aplicar isso na minha vida, ter resultado. Eu seria um exemplo e poderia fazer isso com os outros. Então, há 9 anos atrás, estou com 30 anos hoje, eu inicio minha carreira como consultor, ensinando vendas, marketing e um pouco de inteligência emocional e gestão do tempo, que eram meus tópicos na época, para autônomos. E esse negócio vai crescendo. E, de repente, eu tenho uma agenda lotada, eu faço um faturamento de 20, 30 mil reais nos primeiros 2 anos, atendo gente famosa, atendo empresa de 1 bi de faturamento. Eu era menino de 22 anos. E eu vejo o quanto a confiança em si mesmo, o quanto eu estudo enlouquecedor, porque eu sou um workaholic com prazer. Tenho minhas inclinações ao burnout, que já tive 2 na vida, agora tô cuidando mais ainda. E nessa jornada eu fui encontrando um caminho para fazer com que aquilo que a faculdade e a escola não ensinaram para mim, e que me fez sofrer tanto emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, eu pudesse encurtar a curva do tempo das outras pessoas. E pudesse permitir que Carinas da vida, as Luísas da vida, Marias da vida pudessem ter carreiras mais bem-sucedidas, fossem mais felizes em suas vidas e fossem mais bem realizadas em suas carreiras. Então, na verdade, eu só tento levar as pessoas que estão onde eu estava até de alguma forma onde eu estou. Falar sobre dezenas ou centenas de milhares de reais para mim é uma coisa muito ok hoje. Mas isso não era nem concebível lá quando estava na minha família ou no meu emprego. Então, acho que respondi a sua pergunta. É ótimo que a coisa vai desenrolando, né? É. Agora me conta um pouquinho como é que foi essa jornada de você ir para casa da sua avó e como é que você lidava com as tuas angústias, com as tuas dores, porque você poderia ter se afundado e ter ficado nesse buraco, como você contou que esteve, inclusive, mas você fez a força da transcendência, né? Transformou isso como força, como energia, entendeu que existia mais do que você era capaz de enxergar. Uhum. Então tem uma pitada aí de espiritualidade, tem uma pitada de desejo profundo de crescer e de cuidar, porque se eu olho para a tua linha do tempo, eu percebo que você só vai mudando o objeto, mas você é um cuidador. Uhum. Né? Você cuidou da sua mãe, você cuida da sua avó, foi cuidar de empresas e pessoas dessa empresa, porque marketing também é como é que eu cuido dessa mensagem para que ela chegue nessa pessoa e essa pessoa compre essa ideia, Total. né? E hoje, mais recentemente, você cuida de pessoas que estão e querem mais das suas profissões e que por vezes elas estão presas nos próprios nós. Sem dúvida. Nos pontos cegos, né? Então você é um cuidador nato. Eu sei que você foi para psicologia, mas não ficou. Mas antes de você me explicar essa parte, como é que você lidou com a tua própria dor? Aqueles momentos em que realmente não se encontra aquela luzinha no fim do túnel. Eu não lembro exatamente qual foi o motivo que fez eu dos 6 para 7 anos morar com os meus avós. Eu acho que minha mãe ficava muito pouco tempo em casa, ela tinha que estudar e trabalhar. E minha mãe, ela é muito menos hoje, mas ela era extremamente general. Brigona, qualquer coisa ela batia. E aí eu me sentia um tanto desamparado emocionalmente. Eu não tinha meu pai. Eu não tinha ninguém mais com quem contar, porque as famílias, né, os antecedentes familiares, eles namoravam ali. Poucos amigos, eu era um menino gordinho que sofria muito bullying na escola. Quando digo gordinho, eu tô sendo bem eufemismo, né? Eu era bem gordo, tinha tipo 1,5 m com 90 quilos. Era nesse nível. Então eu me senti muito só e eu entendi que lá nos meus avós eu era acolhido, tinha um lugar legal, tinha colo, eu tinha isso. Essa mudança, no início foi muito legal e durou uns 6 meses, 1 ano, de ir para os meus avós. E aí vem algo que eu acredito que realmente seja muito espiritual, ou seja, personalidade. Eu sempre fui muito empático. Eu sempre tive uma capacidade muito profunda, mesmo muito jovem, de entender que existe algo além daquilo que está sendo visto. Eu via além do comportamento. Eu lembro de um pensamento quando eu tinha 9 anos, de alguém que estava em sofrimento, ela estava tipo, meio gritando com alguém. Eu falei, para mim mesmo, calma, porque existe um espírito além deste corpo. Tem alguém habitando ali dentro que está em sofrimento, ela está reverberando alguma coisa para fora. E claro que isso era um espelho, porque eu também via que o meu comportamento ele não demonstrava todos os meus sofrimentos. Então, se teve uma habilidade que mudou a minha vida e me fez não morrer no meio do caminho e me fez sobreviver, foi autocontrole, capacidade de controlar meu comportamento independente das minhas emoções. Então, eu precisei ser muito sensível comigo e compreender as minhas emoções e canalizar elas das melhores formas. Não demonstrar que eu era fraco porque minha avó tinha que contar comigo. Eu não podia demonstrar que era fraco porque meu avô tinha que contar comigo. Minha mãe vinha me ver, eu tinha que mostrar que estava tudo bem, porque senão ela me levava de volta para morar com ela, eu não queria morar com ela. Olha que doideira, né?
E aí essas máscaras que eu fui adquirindo, eu tenho muitas delas hoje. A diferença é que hoje eu estou muito mais consciente e eventualmente consigo tirar um pouco dessa máscara para conseguir estar com vocês e falar sobre as minhas falhas e as minhas dores. Então, acho que esse olhar de cuidador acabou sendo muito bom, porque aos meus 7 anos fui morar com ele, 6, 7 anos. Comecei a trabalhar com meu avô. Aos 9 anos eu fui entregar panfleto porque eu queria ganhar um dinheiro. E assim eu fui, e com 12 anos eu lembro que eu fui... Olha que interessante, lembrei agora. Com 12 anos eu tive minha primeira experiência como professor. Professor de datilografia. Você nem sabe o que é datilografia, né? Não. Quem é nessa sala sabe o que é datilografia tem muitos anos. E não era um professor de datilografia. Não vamos denunciar. Eu tinha os velhinhos na sala que eu ensinava como é que eles escreveriam no teclado sem precisar olhar para o computador. Então eu tive várias experiências profissionais. Máquina de escrever, Lucas. Na época era computador. Tinha máquina de escrever, mas tinha computador. Tinha a época do Pentium, é isso aí. Mas ele é super novo, porque ele começou cedo, né? É. Então esse ter que cuidar de pessoas, ter que lidar com os meus sofrimentos e não mostrar que eu estava mal, fazia com que eu também reconhecesse que o que as pessoas demonstravam não era necessariamente elas. Tinham pessoas que tinham coisas acontecendo dentro delas. Eu tinha que ser capaz de compreender e não ser mais um idiota. E eu lembro que quando eu fiz aqueles 16 para 17 anos, eu falei, agora eu vou tornar inteligente. Eu comecei a estudar todas as pessoas mais bem-sucedidas que eu conhecia na época. Mortos ou vivos, Gandhi, Steve Jobs e tudo mais. E todos eles tinham muitas coisas diferentes entre si, mas tinha uma coisa em comum entre todos eles, que era, todos eles eram sábios. E eu defini uma meta na minha vida, eu vou me tornar um homem sábio. Porque se eu for um homem sábio, eu vou conseguir todas as outras coisas. Vou conseguir paz mental, vou conseguir propósito, vou conseguir riqueza. E eu lembro que eu escrevi uma cartinha quando eu tinha 16 anos para os meus 26 anos. E eu atingi tudo, foi uma doideira. Eu abri aquela carta, que eu nem sabia mais onde é que estava, e aconteceu. Nossa, que legal. E de todas essas situações que você contou, assim, que não são situações leves, né? São coisas que uma criança não deveria passar. Mas você consegue lembrar, assim, qual foi a gota da água? Que você falou assim, não, depois disso, pra mim chega, eu tenho que mudar minha vida, eu não mereço isso, eu mereço muito mais. Teve algum evento em particular que você falou, nossa, agora a chave tem que virar? Nossa, teve. Que pergunta ótima. Teve sim, foram aos 13 anos, quando eu morava com os meus avós. Minha avó era uma pessoa profundamente difícil de lidar, ela gritava, ela brigava, ela era muito vitimista, ela era extremamente hipocondríaca, você podia imaginar a doença que ela tinha. E toda vez em que ela ficava um pouco ansiosa, a pressão subia, ela achava que ia morrer, eu tinha que ir pro hospital com ela. Eu ficava a noite inteira no hospital e ia pra escola de manhã. Só que isso era tipo 3 vezes por semana. Eu nem consigo conceber isso hoje na minha vida, não daria conta, acho, hoje. E teve uma certa noite que ela estava extremamente brigona, gritando, e eu falei, cara, eu não aguento mais isso. Mandei a mensagem de texto, para quem não sabe o que é mensagem de texto, é um antigo WhatsApp. Pra minha mãe, e eu falei, mãe, não aguento mais. E ela tentou ligar, aconteceu, tá, fica calmo, porque a avó é assim, aquela história. E aí foi quando me dei conta, eu falei, ou eu aprendo a usar isso para me tornar mais forte, ou eu vou pro fundo do poço de uma vez por todas. Porque nessa época eu tava numa depressão muito profunda. Então esse dia foi tipo, para de cavar e começa a subir, ou cava e morre de uma vez só. E eu era um excelente candidato ao suicídio naquela época. Eu tinha todo o contexto, todas as possibilidades para fazer isso. Então, esse momento do tipo, eu não quero mais viver nesse ambiente com gritaria, com doença, com a dependência de alguém, em que todos os dias são sofrimento, eu quero construir uma vida diferente. Então, já que eu não posso sair daqui porque eu tenho 13 anos, eu não posso pagar meu aluguel, seja o que for, eu vou usar cada momento para me tornar mais forte. Cada momento. E aí foi quando minha vida começou a mudar radicalmente. Bacana. E nesse tempo que você, ali dos seus 13 até os 17, por exemplo, você chegou a ter esse contato com a psicoterapia? Como é que foi tipo, o primeiro contato que você teve, se você teve esse contato, né? Eu não sei o que aconteceu, eu tive algum problema emocional e estava choroso pra caramba. Aí eu falei pra minha mãe, ela falou, se legal você buscar um psicólogo. Eu tinha 14 anos, falei, esse negócio é louco, não vou fazer. Aí aconteceu de novo, alguma coisa com 16 anos. E aí nesses 16 anos eu busquei a psicoterapia. E eu vi que o espaço de eu ter alguém para falar e ser ouvido, porque a psicoterapia me salvou, aquele psicólogo não. Eu sei honrar as pessoas, mas eu não me identificava nem um pouco com aquele psicólogo, mas era o momento que eu pagava para alguém me ouvir sem julgamento sobre tudo aquilo que eu tinha que lidar sozinho. Então o fato de você falar e poder se ouvir é muito terapêutico.
E eu falei, caramba, isso aqui tá sendo muito bom, porque eu vi que o sofrimento ia diminuindo a cada sessão. E aí eu falei, cara, eu quero isso pra mim, eu quero poder levar isso pros outros. E de alguma forma eu faço isso hoje, né? O que é dar mentorias e consultorias? É uma terapia escondida. Quantas terapias eu faço no meio das minhas sessões de mentoria? São muitas. Então, eu só fui ter contato de consumir mesmo aos 16. Tem um efeito terapêutico muito grande, né? O trabalho que você faz, porque as pessoas que elas têm dificuldade de colocar os seus projetos em pauta e colocar eles para funcionar, muitas vezes elas estão tomadas de nós emocionais, né? De barreiras emocionais. Então, é preciso esse fortalecimento também, que você muito bem atravessou ao longo da tua vida, né? Então, se você tinha uma mãe que tinha aí um viés tirano e uma avó que tinha um viés histérico, e um pai ausente, aonde você buscou referências? Um dia me fizeram essa pergunta e eu tinha uma referência em casa que era meu avô. Meu avô, ele era uma referência que eu... São dois lados do meu avô. Ele era um cara extremamente passivo, em que todas as gritarias e dificuldades e sofrimentos da minha avó, ele delegava para mim. Ela tá mal, leva pro hospital, falta remédio, vai buscar remédio. Então ele era o cara que, tipo, ele não se envolvia com isso. Por outro lado, ele me trazia um nível de serenidade na forma de lidar com a vida, que era exatamente o contrário daquilo que eu vivia dentro de mim. Então, eu olhava pro meu avô e eu falei, eu quero um dia ser capaz de lidar com a vida e com as situações críticas como ele está lidando. Porque era assim, uma pessoa gritava, eu ficava emocionalmente impactado. Se alguém estava chorando, eu chorava junto. Eu era muito suscetível emocionalmente. Eu via meu avô, tipo, minha avó tá morrendo, tá feliz, tá triste, não mudava nada no jeito dele lidar. Então, esse meu avô teve esse lado para mim. Meu avô é uma representação, avô e significado paz. Esse significado tá na minha mente. As outras referências que eu tive bons chefes. Então, pro homem, eu não sei pra mulher como é que funciona, mas pro homem, os chefes que ele tem, os líderes que ele tem, se tornam boas referências. E como eu tive muitos chefes, eu trabalhei com, sei lá, auxiliar de encanador, de eletricista, lavagem de carros, vendedor de loja de armas. Vocês podem imaginar, eu só não vendi o corpo e drogas. O resto eu fiz. Então eu tive muitos bons mentores do que não fazer do que fazer. Eu trabalhei numa loja, o cara, ele saía viajar e traía mulher, e eu achava aquilo ridículo, péssimo, e aquilo era um ótimo exemplo do que não fazer. Também era um exemplo. Agora, aos meus 18, 20 anos, eu não tinha muitas referências, aí foi quando eu comecei a descobrir o mundo das mentorias, que para mim foi revolucionário. Falei, que legal poder pagar alguém que tem uma jornada que é onde eu quero chegar e ela tá tendo humildade de me ensinar. E meu primeiro mentor nessa época foi o meu eu do futuro, por mais doido que seja. Quem eu quero me tornar daqui a 10 anos, como ele age, como ele reage, que vida ele tem. E todas as vezes que eu tinha uma situação para decidir, eu pensava, o que meu eu de 30 anos faria agora? E eu só obedecia. E de alguma forma esse eu do futuro foi me guiando. E no meio do caminho eu fui encontrando outros mentores. Em algum momento você buscou na espiritualidade enquanto religião para te dar suporte? Não de igreja, não de nada disso, mas meu avô era ministro da igreja católica. Então, Cristo em si, os preceitos cristãos estavam na minha vida. E eu sabia que se eu fosse capaz de modelar os princípios, valores e comportamentos de Jesus Cristo em todas as situações que eu pudesse, isso me salvaria. Então, quando eu pensava, vou cobrar um pouco mais, esse cliente ele pode pagar um pouco mais e aí tá tudo bem, eu falava, não, Jesus Cristo não faria isso. Eu não cobro de acordo com a cara, porque você pode pagar um pouco mais, paga um pouco mais, você menos. Para mim é o mesmo valor que é o valor do meu trabalho. Se você não conseguir pagar, que pena, eu vou tentar te ajudar, condições de pagamento, mas esses valores morais de retidão, de honestidade, de caráter, de lembrar que se eu plantar eu vou colher. Isso, inclusive, me salvou logo à frente da minha carreira, quando, no primeiro ano de empreendedorismo, minha avó falece, meu pai tem câncer, e nesse momento eu tenho que sair da casa da minha avó, porque meu avô já tinha falecido, e aí eu tenho que morar em outro lugar super ruim, tal, super distante, fico sem carro, e aí que eu tranco a faculdade de psicologia. E nesse ano, eu tinha certeza absoluta que com o meu histórico de gerente, eu era um cara que dava certo. E arrogância, vou dar certo de novo, vai ser rápido. Só que no mundo do empreendedorismo você não tem que só executar uma tarefa. Lá eu era diretor de marketing, eu só tinha que fazer a parada do marketing. Mas quando você é dono do negócio, tem que atrair, você tem que converter, você tem que atender, você tem que gerir, você tem que fazer o fluxo de caixa, você tem que fazer tudo. E aí foi nesse momento que eu falei, uau, esse momento da minha vida tá muito doido. Vou trancar a faculdade, vou trabalhar 3 turnos,
Porque com 3 turnos eu tenho mais chance de ganhar mais dinheiro do que em 2 turnos. Daqui 1 ano eu vou dar certo e eu volto para a faculdade. Só que nesse segundo semestre, que minha avó falece em junho, eu realmente passo fome, porque clientes não me pagam, eu ganhava bem menos do que eu gostaria. Todo mundo ganha menos do que eu gostaria nessa fase, né? Sim. E aí um pensamento vem todos os dias. Desista, esse negócio não é pra você, que idiota você foi em tomar essa decisão de empreender e seguir por uma carreira que você achou que ia ser legal. Só que uma voz disse, se você não dá conta de passar por esse teste, de passar fome durante 2 ou 3 dias, será que você vai dar conta dos outros desafios que vão aparecer na sua vida? Eu falei, uau, caraca, não sei de onde é que veio esse negócio, mas parece interessante. E aí eu me lembrei de um conceito. Se eu plantar, um dia eu vou colher. Então, já que eu não tenho controle sobre quando eu vou colher, eu vou plantar que nem um maluco. E aí, quando eu tomo essa consciência, eu desisto de desistir. Olha que loucura. 15 dias depois, uma empresa me contrata, um grande empresário. A empresa dele me contrata, que é a empresa que fazia, nessa época deve fazer mais hoje, 1 bilhão de faturamento anual. Me contratam para mentorar os donos, me contratam para mentorar a empresa na época. Quando mentorar não, consultor, né? O mentor ele tem uma experiência pregressa, o consultor não necessariamente. E eu começo a atender essa empresa e só esse contrato dessa empresa paga todas as minhas contas. E aí depois eu, de alguma forma ou de outra, eu começo a atender um cara um pouco famoso, eu atendo um cara mais famoso, depois ator da Rede Globo, Rede Record, e a minha carreira explode em 2 anos. E eu acredito que essa fase do não desistir, do lembrar dos princípios de Cristo é plantar e colherá. Bata e será aberta. Seja correto. Então, se eu tivesse capacidade de ser reto nas minhas escolhas, confiante nas minhas escolhas, trabalhasse mais do que os outros, sim, trabalhar mais do que os outros. Até hoje eu trabalho 10, 12 horas por dia, se precisar eu trabalho 20 horas por dia. Zero preocupação com isso. Não conheço ninguém que trabalha das 8 às 6 tem sucesso. Ninguém. Então, se eu fosse capaz de fazer aquilo que deu certo para todos os outros, em algum momento minha vida daria certo. Era uma questão de tempo. Matemático, era uma questão de tempo. Eu sabia que ia dar certo, não sabia quando. Embora eu tivesse desesperado com minha avó falecer, meu pai teve câncer. Minha mãe nunca teve condições de me ajudar financeiramente. Ninguém podia me ajudar naquele momento, era eu com eu mesmo. Por outro lado, eu também estava livre, porque não tinha uma avó para cuidar. Um assunto a menos. Sim. E nessa fase, assim, pós sua avó falecer, aí logo em seguida você foi do 0 ao 100 em 2 anos. Como é que você lidou com isso? Porque, querendo ou não, você saiu do nada, apenas com uma grande expectativa, e foi porque você tinha expectativa. Como é que você lidou com isso? Caramba, Lu. Eu acho que a certeza de você estar fazendo um negócio que está ligado ao seu propósito, e propósito tem uma conexão de fazer o que você ama, usar seus talentos e fazer algo que o mundo precisa. Eu tinha essa tríade. Então, se eu soubesse caminhar e encontrar as pessoas certas e poder ajudar essas pessoas, elas me remunerariam com dinheiro. Porque assim que é, né? As pessoas têm problema, eu tenho uma solução, elas me dão dinheiro. A gente só troca. E como eu fiz isso com muita intensidade todos os dias, eu não desisti, cada vírgula que eu pudesse, eu tentava aproveitar essa janela, eu sabia que isso aconteceria. Agora, depois que acontece, como é que lida? Porque eu sou um ex-pobre, né? Como um ex-gordo. Então eu sei que esta coisa habita em mim em algum nível e tá ali. Eu preciso saber lidar com isso e saber deixar lá e aproveitar o que eu posso aprender e levar. Então eu tive muito, muito medo de perder aquele patamar que eu consegui. Será que eu vou dar conta de ficar aqui? Será que isso aqui é temporário? Será que eu sou merecedor disso? Aí são todas aquelas crenças e perguntas que você se faz. E eu lembro que quando eu morava com a minha avó, era no centro da cidade, uma cidade chamada Marau, no Rio Grande do Sul. Eu até brinco que quem nasce em Marau é maravilhoso, tá? E aí, nessa cidade chamada Marau, uma cidade super legal, pra caramba morar lá, uma cidade que super me acolheu, tinha 40 mil habitantes, e era no centro. Tudo que eu queria, podia fazer a pé. E quando ela falece, uma briga familiar, aquela história de herança, e eu vou morar num lugar que é tipo uma Coab, e meu vizinho escutava funk e tal, e eu odeio com todas as forças funk. Quem tá nos ouvindo, que eu sei que é inteligente, eu sei que você não escuta funk, né? Não tem como alguém inteligente ouvir funk, não dá, não combina. E quando, nesse momento, eu penso, bom, se eu sou capaz de estudar, é capaz de eu colocar, então, as sementes certas para dentro. E se minhas mentes e as minhas palavras são as minhas plantações, então significa quanto mais eu plantar coisas boas, melhor, né? E eu lembro que eu tava assim, segurando como é que chama aqui em Curitiba? Lá do ônibus?
Lá no Rio Grande do Sul é puta merda. Aqui também? Segurando puta merda. É do sul isso, Na verdade, né? a gente chama de PQP, né? PQP? Aqui, né? Ok. Pra manter a elegância. O PQP. Tava segurando o PQP, ouvindo um audiolivro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro é um clássico. clássico. Meu Deus, salvou a minha vida. E aí nesse livro ele fala assim, ó, os pobres e a classe média compram passivos achando que são ativos. Ou seja, eles compram carro e casa, financiam-os. E mesmo que não sejam financiados, eles acham que isso é um ativo. Que ativo é aquilo que vai dar dinheiro para você ou colocar dinheiro no seu bolso. E qual o desejo de um menino de 20 anos quando dá certo na vida? Não é comprar um carro? Comprar um carro, pô. O melhor carro possível. E eu falei, vou comprar um carro. E quando eu vi esse negócio, eu falei, putz, que bom que eu vi esse negócio agora. Então quando eu saio dessa vida M, naquela época que estava muito, muito difícil, eu começo a fazer dinheiro e de repente eu faço 15, 20, 25, 30 mil por mês. Eu começo a ver dinheiro sobrar, eu começo a fazer reserva. E essa reserva eu tava coçando, pô, tô com um golzinho nessa época, bolinha 2001. Vou trocar de carro, porque veja bem, tendo gente famosa e ando de golzinho, que ruim, como é que as pessoas vão pensar de mim? Eu pensei, as pessoas pensam que quiser, eu vou me tornar rico. E aí quando eu decido expandir, eu pego os 25 mil reais que eu tinha, eu alugo uma sala, compro todas as cadeiras, compro projetor, compro quadro. Eu falei, agora tem um negócio, agora tem que pagar aluguel. E nesse momento eu faço uma turma com 30 pessoas, e essa turma dá tipo 50 mil reais, depois essa turma deu muito certo, faz outra com 70 pessoas, e dá mais, sei lá, 130 mil reais dessa turma. E aí eu vejo que eu tomei a decisão certa, que 20 mil virou 180 mil reais em 6 meses. Porque eu aprendi os conceitos certos para tomar decisões na vida, porque eu vi o bendito Pai Rico, Pai Pobre no ônibus. Por isso que eu falo, não sei quem está ouvindo agora, não sei em que condição de vida você está, se você estiver aprendendo o tempo inteiro, e você estiver trabalhando o tempo inteiro, e se livrar de todas as más companhias que te colocam num caminho ruim, não tem como se der errado na vida. É questão de tempo. É aquilo, né, Lucas? Os estímulos ruins, eles não têm esforço para que a gente absorva. A gente não precisa de esforço para absorver uma má notícia, né, uma má temperatura aí da natureza, uma comida que é disfarçada de gostosa, mas é muito ruim. Não existe esforço para isso. Mas se nutrir daquilo que é bom exige uma dedicação, exige uma decisão. Eu preciso colocar coisas boas para eu ouvir, eu preciso escolher livros bons para eu ler, eu preciso escolher as músicas, as pessoas, os ambientes, me agasalhar se existe um frio que possa me fazer mal. Então, se lá atrás você buscou referências dentro de você, para que você pudesse sair das tuas sombras, dos teus medos, das tuas dores, aonde você buscou e quando você buscou referências externas para isso? O fato de sempre estar estudando, já de alguma forma você buscar referências externas, né? Ouvir Pai Rico, Pai Pobre significa ter uma mentoria com Robert Kiyosaki. Então livros são provavelmente as mentorias mais baratas e mais valiosas que você vai adquirir. Só que o brasileiro não tem hábito de ler. E eu também ainda não tenho tão hábito de ler. Eu leio todos os dias, mas é um grande esforço. Mas eu posso ouvir. Então eu posso consumir o mesmo conhecimento através da escuta. Eu posso, inclusive a meta desse ano é 50 livros. Até o momento eu li/consumir 13. Estamos em março, estou no caminho. Ou seja, se eu for capaz de adquirir os melhores conhecimentos e botar isso na minha cabeça, vai ser mais fácil ter ótimas referências. Então nesse momento eu consumia basicamente 3 caras. Quem é do mercado digital vai saber. Flávio Augusto da Silva, que estava começando geração de valor, Érico Rocha e Conrado Adolfo. Conrado Adolfo e Érico Rocha eram caras do digital, que ensinavam a vender no digital, mas eles não necessariamente tinham as mesmas metodologias. Um é fórmula, lançamento, e o outro era outra metodologia. E aí quando é 2017 eu vou numa imersão do Conrado Adolfo. E durante 2 dias eu aprendo durante 10, 15, 20 horas com esse cara. Eu falo, uau, eu preciso levar isso para a prática. Aí eu faço a imersão, faço vários ajustes, e de repente eu volto, é isso? Volto em fevereiro para fazer outra imersão. E quando eu volto desta imersão, segunda imersão com o mesmo cara, eu volto e vou fazer exatamente o mesmo modelo de negócio dele. Palestras, evento de 2 dias, vende produtos mais caros. Então em 2018 começa um movimento em que eu pego e volto, eu faço uma palestra com um cara famoso que era meu cliente, a gente faz tipo 700 pessoas no lugar, um outro lado de alimentos arrecadados, super legal, e eu não vendo nada ali. Mas eu falei, bom, deixa eu aproveitar essa galera que está engajada e deixa eu fazer outra palestra daqui a 60 dias, só minha, com um tema interessante para eles. E eu faço a palestra com quase 500 pessoas e ali eu vendo tipo 30 vagas de uma outra turma. E eu falei, opa, esse negócio funciona. Faz palestras beneficentes, você entrega valor para as pessoas e convida elas para continuar para aprender um pouco mais com você. Até hoje isso se faz, por lives, por palestras.
E esse evento que eu fui de 2 dias, eu acabo modelando, crio o meu próprio evento, que não tem nada a ver com o evento dele, é um modelo de evento de 2 dias. Faço uma baita de uma entrega de valor para essas pessoas e nesse momento tem um sócio chamado Lucas Veiga, que ele era meu cliente, nos conectamos e viramos sócios. E fizemos esse evento primeiro em Passo Fundo com 180 pessoas e ali 60 pessoas se tornam membros de um produto de treinamentos durante um ano. E esse final de semana me gerou R$300 mil. Eu falei, uau, esse modelo funciona. Então, isso validou muito o poder das mentorias. Você ir lá, pagar para aprender e você encurta anos. Porque quantos anos eu erraria até acertar um modelo parecido? Então, eu tive vários mentores na minha vida. Alguns que eu paguei mentorias, outros que eu paguei por treinamentos e tive vontade de perguntar, outros que foram livros. Mas sempre estou cheio de mentores na minha vida. Sempre para áreas diferentes. Gestão, marketing, vendas, mentalidade, espiritualidade. Sempre tem alguém que possa ajudar você em uma área. Me parece que os teus mentores, eles estão muito mais no perfil dos homens. Me parece, pelo que você conta, que você teve mais referências masculinas e nos homens do que nas mulheres. Como que você enxerga isso? É verdade. Talvez porque os mentores, na grande maioria das vezes que eu adquiri, foram mentores da área de negócios. Então, existem muito mais mentores de negócios do que mentoras de negócios. Então, essa é uma característica. Tive mentoras mulheres, bem menos. E eu estou aqui pensando se foi uma escolha subconsciente, do tipo, não vou escolher mulheres. Pode ter. Embora tenha contratado algumas no meio do caminho, mas proporcionalmente foram muito mais homens. O que teria a ver aí a sua mãe, a sua avó com isso? Não sei, talvez porque eu inconscientemente, ou nem tão inconscientemente, não vejo elas como mentoras, pessoas que possam me guiar. Do que elas seriam referência? Olha, minha mãe, eu tenho um profundo orgulho por ela hoje. Construído depois de muita terapia, né? Minha mãe tem 43, 44 anos, tem 2 filhas, e com uma renda que ela tem, que é muito pequena, dá conta dessas 2 filhas, de fazer a parada funcionar e a vida dela acontece. Nunca reclama de nada, dá jeito de fazer as coisas dela. Então minha mãe mostrou algo lá atrás, quando eu faço uma pergunta para ela se eu saía do emprego X ou Y, ela falou assim, você fará suas escolhas e você assumirá as consequências, então pense bem. E aos 10 ou 9 anos eu ouvi isso, eu falei, uau, isso é muito legal ouvir, né? Isso me ajudou a me tornar um homem mais sábio, fazer melhores escolhas, me ajudou a ser o cara que trabalha duro sem reclamar, me ajudou a ser o cara que dá conta de muitas coisas, mesmo sob um tal nível de sofrimento, e tipo, não para, porque a vida do adulto é real, você vai ter filho, casa, não sei o quê, não tem moleza, você vai ter que dar conta de lidar com essas coisas e fazer você ser mais forte para essas coisas ficarem mais leves, porque se você quiser crescer na vida, implica você ter mais coisas para lidar. É pra gente grande. Então acho que eu tive um desejo muito grande e muito cedo de ser um homem grande. Talvez porque eu tinha responsabilidades de homem grande desde muito jovem. E minha avó me deu exatamente os problemas que eu precisava para ser esse cara. E minha mãe foi uma mentora nas oportunidades que ela teve. Ela sempre foi uma pessoa que deu as palavras certas nos momentos em que eu precisava. Hoje ela não é uma referência em negócios, é claro, né? Mas é referência em muita coisa para mim. É legal isso. Mas pegando o gancho, inclusive, disso, tudo que você contou pra gente, que você passou com a sua avó, com a sua mãe, como que foi para você ter relações, tanto amizade quanto amorosa, com mulheres? Levando em consideração que você passou coisas que são traumáticas com 2 mulheres que são para você matriarcas, né? Uhum. São o pilar da sua família. Essa no caso, para ser, né? É para ser desse jeito. Então, como é que foi para você, assim, ter essas relações com a figura feminina? Olha, minha relação com a figura feminina, para mim, sempre foi muito, por incrível que pareça, tranquilo. Eu sempre vi a mulher como alguém que eu deveria respeitar, porque ela tinha conhecimentos e visões de vidas diferentes das minhas. Nunca briguei contra mulheres, nunca fui o cara contra, nunca me senti devolvendo algum tipo de remorso das relações com os meus femininos passados nos meus relacionamentos. E sempre tive um desejo profundo de ser um homem capaz de construir família, ter uma mulher incrível ao meu lado. E essa pessoa está aqui, inclusive, né, nos acompanhando agora. E para mim isso era talvez uma das metas mais desafiadoras de alcançar na vida. Ter um negócio de sucesso é muito difícil, muito difícil. Mas acho que você conseguir construir um relacionamento de sucesso, sólido, que você confia que é um ótimo lugar para você ficar o resto da sua vida, acho que isso é um pouco mais complexo, não depende só de você, o negócio depende só de você.
Então existia um medo em mim de que eu não encontrasse, sim, a mulher que eu acompanharia ao longo da minha vida. Porque eu não tinha essas referências lá atrás. Eu não via na minha mãe alguém que eu poderia ter uma mulher parecida com a minha mãe, que, nossa, entendeu? A minha mãe não era uma figura de que eu olharia assim, nossa, eu quero uma mulher parecida com minha mãe. Embora sempre tem, né? Não tem jeito. A gente vai fazer escolha de alguma forma, sempre tem coisas. Então eu entendi que eu precisava criar novas referências para mim, do que eu deveria buscar na vida. Eu entendi que por muita terapia eu deveria separar um pouco as coisas e funcionárias, amigas, seja quem for, deveriam ser pessoas que eu deveria respeitar. Então eu acho que talvez tenha um ponto aí, Lu, que você fez uma pergunta antes, qual foi alguns momentos-chave que foram mudanças para você quase determinantes? Foram momentos em que eu falei, eu sei que eu não sei exatamente o que eu quero. Eu estava num emprego que eu tinha pessoas que eu trabalhava de madrugada, eu via eles com 40, com 50 anos falando, se eu ganhar um pouquinho mais, com o 13º eu vou fazer o puxadinho da minha casa. Eu vou trocar a minha motinho. Eu falei, caceta, eu tinha 16. Será que quando eu tiver 35, 40 anos eu vou querer isso também? Será que isso é a vida? E eu fiquei numa deprê. E quando cheguei em casa eu falei, peraí, eu não sei ainda o que eu quero, mas eu sei que eu não quero isso. Então eu sabia que eu não queria aquela vida, que eu não queria exatamente aquele tipo de relacionamentos amorosos que eu tinha conhecido. Então eu não tinha referências ideais, mas eu tinha referências do que eu não queria, que já é um excelente tipo de referência. Eu acho que isso é muito legal quando você mesmo... Porque é muito difícil hoje em dia, eu vejo, das pessoas elas terem controle de si mesmo, de realmente falarem assim, eu vou botar o pé no chão, eu não mereço isso, eu entendo que eu não mereço isso. E você trazer pra gente que você mesmo, com seu autoconsciente ali, subconsciente, você falou, não, eu não quero isso pra mim. Eu mereço muito mais. E foi só você com você mesmo. E isso é uma maturidade e é um autodesenvolvimento, assim, incrível. E, inclusive, puxando o gancho disso, assim, o que foi pra você, assim, se em algum momento da tua vida, com esse sucesso que você teve, em algum momento isso afetou alguma parte da sua vida? Acho que eu não entendi tão bem sua pergunta. Pode fazer de outra forma? Se o teu sucesso, assim, quando você estava ganhando muito dinheiro, quando você começou ali nos seus primeiros 2 anos, que você mudou, né? Foi do 0 ao 100. Em algum momento, esse sucesso, estar ganhando muito dinheiro, estar cada vez crescendo mais, isso influenciou para que algumas pessoas cortassem contato, impactar algum lado, tanto amoroso, família, porque isso acontece, né? Sim. Então, para você aconteceu isso? Até hoje eu não acho que eu tô ganhando muito dinheiro, tá? Talvez seja o problema das pessoas que elas querem ganhar muito dinheiro. Elas nunca acham que estão ganhando dinheiro o suficiente. Por outro lado, eu sei que o quanto eu ganho representa 1% da população brasileira. Então eu sei onde eu tô, mas tenho a humildade de saber que eu posso ir muito mais. Então minha referência não é o que tá para baixo ou o que tá para cima. Por outro lado, não importa com quem eu esteja, em qualquer lugar, eu procuro ser só mais ser humano. Que cada um tá em seus momentos de vida e eu posso tentar contribuir. Mas teve sim algumas coisas que me fizeram afastar pessoas e não teve a ver com as pessoas se afastarem de mim, mas normalmente eu me afastar das pessoas que eu sabia que eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo. Eu sei que mãos e boca seguem olhos e ouvidos. Tudo que eu faço e falo deriva de tudo que eu escuto e do que eu vejo. Eu escuto e vejo coisas que eu consumo no rádio, coisas que eu vejo na televisão e coisas das minhas conversas. Então, à medida que eu via que pessoas elas me desestimulavam, elas não estavam indo para o mesmo caminho que eu encerrava esses relacionamentos. E às vezes de forma abrupta, porque eu não sabia. Então era um medo de me desviar de um caminho que eu estava indo bem, porque eu não queria voltar para aquele caminho. E se eu soubesse que aqueles relacionamentos, sejam eles quais forem, de qualquer nível, tivessem me levando para um caminho ruim, eu me atrasando, me empurrando para um lado esquerdo ou direito, e eu deveria ir em linha reta, eu mesmo interrompi esses relacionamentos. Tanto é que eu estou muito em paz em viver sozinho. Se eu tiver que viver comigo durante 1 ano sem amigos, eu sou super capaz de viver. E eu entendi que isso, naquela época, era necessário. Para mim era necessário assim, já que eu não posso contar com meu amigo, que eu possa contar comigo mesmo. Até que eu ache amigos que sejam parecidos comigo. E hoje eu tenho bons amigos, excelentes amigos, pessoas que eu posso contar. Mas ainda assim, no final do dia, Lu, é você com você mesmo. Você fazendo terapia, é você tendo que tomar as decisões com você mesmo e dar conta de avançar com essas decisões e suportar as consequências boas e ruins dessas decisões. Então, no final do dia, sempre é você com você. Nossa, exatamente. Isso é, inclusive, uma coisa que eu falo no meu ambiente ali de amizades. Eu falo, gente, você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Não adianta você colocar
tanto peso em alguém que só você pode enfrentar aquela batalha. A pessoa não vai fazer isso pra você. Só você pode fazer isso. Total. Então eu acho muito legal, porque isso é uma coisa que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Porque hoje em dia que a psicologia, a terapia, a psicoterapia estão sendo olhadas com uma outra perspectiva, né? Não tem mais aquela ignorância, não tem aquela coisa de falar, você faz terapia porque você é louco. Então o pessoal procura muito, muito, porque realmente começou a ver que, nossa, se eu não for atrás de me tratar, de me reconectar comigo mesmo, eu não vou ser ninguém. Ninguém vai querer ficar perto de mim, eu não vou querer ficar perto de ninguém e eu não vou conseguir conquistar nada do que eu quero. Muito bom. Porque é uma balança. Não adianta nada eu estar bem de saúde, mas minha saúde mental não estar bem e minha fé também não. Tudo tem que estar alinhado, né? Tem um negócio que você falou aí que é fantástico. Eu acho que tem 2 tipos de pessoas na vida, que são aquelas que olham no espelho e as que olham pela janela. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém que tem sucesso que fica olhando pra janela e encontrando culpados. Todos eles olham pro espelho. Então eles olham assim, peraí, por que meu relacionamento não vai bem? Ele olha pro espelho e ele vê a si mesmo e diz, tem alguma coisa aqui dentro que eu tenho que olhar e corrigir para que o meu relacionamento vá melhor. Por que eu não tô faturando 10 vezes mais? Porque eu não sou capaz de lidar com aquela camada de resultado, de pensar daquela forma, porque se eu fosse capaz e tivesse sendo aquela pessoa, eu já estava lá. Então, acho que a psicoterapia ela vai ganhar muito mais espaço com o passar do tempo, porque a Cá, por exemplo, eu sei, atende pessoas muito bem-sucedidas. Por que uma pessoa bem-sucedida faz terapia? Porque ela sabe que parte do ser bem-sucedida tem a ver com conhecer a si mesma, dominar seus pensamentos, suas emoções, suas decisões, para que ela controle a vida dela, o máximo que ela conseguir, não é? Então, talvez seja um ponto que espero que vocês, por exemplo, consigam com esse podcast, com tudo que vocês forem produzir, impactar mais pessoas e abrir a mente dessas pessoas e falar assim, peraí, caramba, será que não vale a pena eu investir em mim? Porque ninguém investe em terapia, as pessoas investem nelas através da terapia, né? Não é o terapeuta, o psicólogo, né? Às vezes a pessoa fala, esqueci do que eu tinha horário com você. Não é comigo. Horário é consigo mesma, né? Com a própria pessoa. Os psicólogos, nós somos uma ponte, nós somos um meio para que a pessoa ela possa olhar para si, possa digerir todo um conteúdo, ela possa trazer novos insights sobre muitas coisas. A gente está ali como um veículo mesmo, né? Lucas, e se por um lado você tinha medo de não conseguir, ou tinha medo de não conseguir sair dali, ou não querer viver determinadas coisas, né? Como você disse, eu sabia o que eu não queria, mas ainda não estava muito claro o que queria. Como é que você foi lidando conforme você foi vendo o resultado daquilo que você acreditava sobre você? Porque existem pessoas que elas têm é como um forno. Elas têm um X de temperatura, né? Elas vão lá até 200, e chegando a 200 ela para. As pessoas que elas continuam crescendo, elas sabem que elas precisam expandir esse lugar. Elas têm que assar mais de 200, 220, 240, 260. Mas o que muitas pessoas fazem, é por isso que a gente faz parte desse 1%, elas param. Ou elas param os projetos e se sabotam e largam, né? Ou elas ficam ali, não quero mexer em time que está ganhando. Eu concordo com você, eu também estudei muitas pessoas bem-sucedidas e homens de luz, assim, eu gosto muito de olhar para todas as religiões. E todos eles eram insatisfeitos crônicos, se a gente fosse dar um nome psicológico para isso, porque eles sempre achavam que não estavam prontos, que eles ainda não sabiam algo, que eles ainda precisavam fazer algo que eles não tinham feito, que existia uma parte de si que ainda não estava desenvolvida, que existia um conhecimento que ainda não tinha sido tocado. Como que você lidou com isso quando você conquistou seu primeiro resultado, seu segundo resultado e se manteve ativo, né? Como é que você trouxe esse? Bom, primeiro que qual é o preço da desistência? Você não vai ficar no mesmo lugar, você regride, né? Então, acho que tem algumas coisas que precedem o meu atual momento presente e que por conta desses compromissos que eu fiz comigo e que talvez quem esteja nos ouvindo possa fazer com eles mesmos, vai fazer eles fazer as mudanças mais radicais positivamente na vida deles. Eu fiz um compromisso comigo. Eu não aceito regredir. Não é admissível. Todo ano eu cresço. Todo ano eu cresço. Não aceito ficar, nem que seja igual ao ano anterior. Não aceito. Ou seja, eu não aceito regredir. Segundo, eu não aceito desistir. Se eu comecei, eu vou até o fim. Mesmo que eu tenha que pagar um preço alto. Alguns dias atrás, estávamos marcados para nós fazermos uma conversa, lembra? Sim. Eu fui atropelado. Muitas pessoas perguntaram como é que você estava depois, né? O que aconteceu?
já tá tudo bem. Tô bem. Descobri que eu ainda tô em recuperação, tenho algumas coisas pra fazer, mas eu ainda assim queria manter a todo custo o compromisso com você, e foi você que disse, não, Lucas, se respeita, se cuida. Que pra mim foi muito importante, muito obrigado, porque eu realmente não tava no melhor estado. Afinal, foi atropelado, né? Não é todo dia que você fica atropelado. Atropelado e chapado, com muitas aspas. Meu né? Deus! Ser medicado. A gente também precisa saber a hora de parar, né? Eu como você, tenho essa dificuldade. Também, as minhas filhas falam que eu sou workaholic. Eu falo que eu não sou, é porque eu gosto muito do que eu faço. Mas ok, vamos lá pro workaholic. Mas a gente precisa saber, e precisa saber também, muitas vezes, a hora de se posicionar em prol do outro, né? Sim. Porque eu penso que a empatia, ela não é só eu sei o que você está sentindo, mas eu compreendo o que você está sentindo. Porque talvez se eu tivesse sido atropelada, eu tivesse tocado e ia dizer, o Lucas tem o mesmo estilão que eu, ele dá conta. Mas quando eu compreendo que aquilo tem muitos significados, além do físico, Sim. eu preciso parar. É, E respeitar total. o fluxo. Sabe a lei Total. do menor esforço? Respeitar o fluxo. Se está acontecendo desse jeito, para. Deixa as coisas servirem. Mas olha que interessante, né? Se não tivesse você se posicionando, eu estaria lá e faria o podcast com o Tipó e vamos que vamos. Teria sido ótimo. E é provável que de quem estivesse nos vendo não perceberia que eu teria sido atropelado, por exemplo. Aí aquilo até quando você vai ficar pagando altos preços? Pois é, eu tô encontrando esse caminho, ok? Ok. Então, não encontrei e tô nessa descoberta ainda, tá? Mas é que você tá um senhor de 30 anos, não é mesmo? Eu falo que a minha filha tem 15 e 98, no caso. Agora com terapia ela tá indo para os 80. Essa aqui também não tá longe. Nós somos jovens senhoras. Se for contar dor nas costas, é 95. Não, já começou os sintomas, então. Nossa Senhora! Porque eu acho que o que traz esse, vamos chamar de peso, né, de dizer que somos almas velhas, é exatamente a responsabilidade de retidão. De se eu me comprometer, eu entrego. É isso aí, não importa o custo. Não importa. E vai ter um custo. E a gente banca. Olha que interessante, né? Poucas coisas na vida são tão benéficas para uma pessoa quanto maturidade. Tem uma frase de Shakespeare que diz assim, maturidade não é sobre quantos aniversários você celebrou, mas com as experiências que teve e que aprendeu com elas. Então, se você, na idade que você tem, na filha, na idade que ela tem, tá com dor nas costas, né? Mas tem maturidade, significa que você vai colher os benefícios de ser uma pessoa madura muito cedo. Eu bati meu primeiro milhão aos 25 anos. Eu sei que isso não é um marco tão fácil, mas porque eu já tinha muita maturidade acumulada. Eu não pensava como um menino de 25 anos. Então isso me beneficiou muitas coisas. Eu tenho preço? Claro. Eu tive burnout, tive que fazer muita terapia, taraná. Mas peraí, será que é melhor te pago esse preço e tá onde eu tô hoje, ou não te pago o preço e aos 50, 60 anos tá dependendo do INSS? Então tem vidas e vidas. Eu sei que eu tô aqui, vamos lá, para algumas coisas que eu tenho na minha mente, e isso me guia para não desistir no meio do caminho, mesmo que a coisa esteja dando certo. Se eu comecei, eu não desisto, eu vou até o final, mesmo que isso tenha sido um preço alto. Eu não aceito regredir. É tipo preço. Se eu aumentar preço, eu nunca diminuo. Não tem como. É melhor eu pensar bem antes de aumentar, porque se aumentar, não vai voltar. Porque é constrangedor você voltar. Então, esse compromisso pessoal que eu tenho é isso. Terceiro ponto, eu acredito fielmente que eu estou aqui por um motivo maior e eu sei que eu entrei nessa vida e a minha obrigação espiritual é ser dessa vida melhor que eu entrei. E eu tenho duas coisas que são, como é que eles chamam isso? De BHAG. É um objetivo muito cabuloso, muito grande, que é muito difícil você alcançar, mas você acredita nele. Eu tenho certeza, no meu coração absoluto, que até o final da minha vida eu vou ter atingido 2 bilhões de pessoas, direta ou indiretamente, e eu vou me tornar um homem bilionário. Daqui a 30 anos me cobrem. Então essas duas certezas sobre o meu futuro e as 3 certezas que eu tenho sobre meu caráter e meu comprometimento comigo mesmo faz com que o momento que eu estou seja só uma passagem. Que legal que a minha empresa está onde está, muito bom. Mas eu sei que ela pode estar daqui a 2, 3, 5 anos muito melhor do que está. Então normalmente quem está buscando sucesso sempre está olhando a vida como se estivesse andando com um carro na neblina. Você vê um pouco e avança, vê mais um pouco, avança, vê mais um pouco, avança. Você nunca tem um destino final, é o horizonte. Então, sucesso no lugar que você chega, sucesso é o jeito que você vive. Alguns falariam que você não consegue desfrutar da chegada. Como que você vê isso? Eu acho isso muito legal e eu acredito em partes que isso seja verdade. Que eu poderia desfrutar mais. Só que talvez as pessoas que falam você deveria desfrutar mais, elas estão olhando a minha vida por uma perspectiva em que elas me veem no palco. Atuando, trabalhando 10, 12 horas, mas elas não sabem como eu me sinto a cada hora do meu trabalho. Eu me sinto profundamente realizado. Quando o meu dia começa, sei lá, 7, 8 horas, eu vou acabar 10 horas e eu acabo feliz e animado. Eu tive um dia de profunda realização,
Para mim aquilo não é trabalho. Então, quando que a vida fica pesada? Quando você entrega e a vida não te devolve. Quando você entrega, a vida não te devolve. Quando você entrega, a vida não devolve. Mas se eu entrego, a vida me devolve. Quando eu atendo a cá, e eu saio mais animado de atender a cá do que se eu não tivesse atendido a cá. Será que eu não estou desfrutando? Será que o momento presente, estar presente, curtindo e entregando não é estar desfrutando? Então, para mim, o desfrute está muito vivendo o meu propósito. Então, tem uma regra que eu tenho profissional. Eu não aceito trabalhar com algo que eu não esteja conectado a nível de propósito. Porque senão aquilo vai extrair de mim a minha alma e eu não vou conseguir recuperar ela de volta. Se for um jogo de soma financeira, que eu acho que muitas pessoas conseguem jogar, e que pena que eu não consigo jogar muitas vezes, porque seria muito mais rico se eu jogasse, eu prefiro, e assim eu me sinto muito desfrutante da minha vida. Aí tem os momentos, né, que a gente passeia, mas a gente mora em Balneário Camboriú, não é muito difícil desfrutar, né? Horrível. E como que você foi, ao longo da tua carreira, você já falou que você teve 2 burnouts e que você hoje cuida mais para evitar esse tipo de coisa. Nós, como cuidadores, a gente tem o risco de cair na fadiga por compaixão, que é disfarçada de burnout. Que aprendi com você, achei ótimo esse conceito. O burnout, ele é um sintoma da fadiga por compaixão, né? Ele é um dos, mas ele é bem sério também. O que você trouxe hoje para tua vida como elementos para prevenir? Eu tenho, se eu pegasse meu celular agora, eu mostraria para vocês, está escrito 4 coisas. Meta desse ano, algumas coisas. Uma dessas coisas é só ajudar-se a pedir ou pagar. Vou repetir porque isso aqui é importante. Para todos os cuidadores e pessoas que doam demais, só ajude se a pessoa pedir ou se ela pagar. Se ela pedir, ela está dando a permissão de você ajudar. Se ela pagar, também. E quando você é uma pessoa que estuda muito, você quer ajudar muito, você fica catando pelo em ovo e a pessoa não quer tocar naquele tópico. Cara, acho que você deveria arrumar o cabelo dessa forma. Eu te perguntei. Né? Então a gente fica sendo meio metido quando a gente quer ajudar demais as pessoas sem que elas peçam. Então o primeiro compromisso que eu tenho é só ajudar se as pessoas pedirem ou pagarem. Segundo, já que eu tenho uma vida empreendedora de atleta, eu preciso ter uma vida não empreendedora que é de atleta. Ou seja, eu acordo, eu leio, eu treino todos os dias, eu procuro dormir 8 horas, eu faço monitoramento do sono, eu faço, enfim, o que tiver que ser, eu faço terapia. Então eu tenho que ter formas de fazer o meu corpo e minha mente estarem na minha alta performance para que eu consiga dar conta de percorrer longas jornadas. Eu sei que você é triatleta, então você sabe isso infinitamente melhor do que eu. Então eu não desisti de trabalhar tanto quanto, de trabalhar uma certa intensidade. Eu só estou preparando minha mente e meu corpo para dar conta desse triatlo, que antes eu não fazia. Eu era o bundão que dormia mal, acordava mal, comia mal, e aí eu achava que a vida ia ser tudo certo trabalhando que nem um maluco. A coerência, né? Porque a coerência, ela fala por si só. Então, hoje, nesse universo que a gente vive mais virtual, em que se posta aquilo que se quer, com filtro, escolhido, às vezes fica tudo muito maquiado. E aí, eu acho que a coerência, ela é um elemento que a gente precisa olhar naquela pessoa. Por isso que hoje, né, as métricas, elas falam sobre a coisa ser mais orgânica, mais humanizada, para quem está mais exposto nas redes, mostrar mais quem se é de fato, né? Quando se fica muito caricato, por si só a coerência ela já está disfarçadinha ali, porque talvez não exista. Como que você lida com esse esgordo que existe em você? E o que você entende que essa criança que engordou fez? Por que essa criança fez isso consigo mesma? O que ela buscou ali nesse lugar de compensação? Eu acredito que todos os meus estudos e terapias e por aí vai, tem a ver com a busca pelo acolhimento, o comer doces, comer demais tem a ver com você buscar o acolhimento. Então eu tinha muita ansiedade, eu não tinha como extravasar essa ansiedade, nem entender a minha ansiedade, então essa ansiedade tinha que ser acalmada de alguma forma. A comida foi o lugar que eu encontrei. A ansiedade sempre me acompanhou durante muitos anos, dos meus 16 aos 21, que foi uma época de crescimento, eu ainda estava lidando com muitas crises de ansiedade, então eu tomava 4 comprimidos por dia para controlar a ansiedade. Então essa ansiedade ela está muito correlacionada com a comida. Então à medida que eu tenho um trabalho que me preenche, uma vida que me preenche, uma esposa incrível, eu vou tendo menos necessidade de compensar as minhas angústias com comida. Então hoje isso diminuiu muito, eu estou sempre no mesmo peso. Eu sei que, salvo que eu faço mais algumas boas terapias, aí eu me torno um cara magrão, bonitão, mas esse cara ainda não sou eu, mas eu consigo manter o meu peso. Mas eu sei que eu preciso fazer ainda estratégias compensatórias. Ou seja, eu ainda preciso fazer atividade física com consistência, eu ainda tenho que ficar de olho na alimentação, não é natural para mim comer de forma saudável, tudo isso é uma atitude mental, é uma escolha ainda. Então eu acho que eu ainda lido com esses resquícios e eu não sei se um dia isso vai deixar de existir, eu acho que a intensidade diminui. Então, é isso. Quando você
decidiu, não quero mais ser gordo, porque querendo ou não, assim, a gente passa muito... Eu era uma criança que eu era a mais cheia das minhas amigas, por exemplo. E teve algum momento ali que eu falei assim, eu preciso ter disciplina, né? E eu sempre fiz ginástica a vida inteira, competia, fiz vôlei, fiz um monte de coisa, mas a mesma situação, compensava na comida. E chegou um momento da minha vida que eu falei assim, não, eu preciso ter disciplina. Como é que foi pra você isso? Porque eu era mais cheinha, mas assim, cheinha? Não tinha lá meus 90 quilos. Como que foi pra você sair dos 90 quilos e manter esse foco, essa disciplina, que não é uma coisa fácil? Ok, então tem um retângulo assim da minha vida que vai ficar muito mais fácil explicar isso. Aos meus 14 anos eu chegava na escola com dor de barriga, diarreia, porque ao entrar na sala eu seria alvo de bullying. Então 5, 6, 7 meninos sempre me batiam no intervalo, quase todos os dias. Então isso é profundamente doloroso, tipo, você tá lidando com um trauma e tá indo pro lugar do trauma o tempo inteiro. Quando eu chegava na escola, eu ficava ansioso, eu ia pro banheiro, demorava no banheiro, quando eu ia pra sala, eu chegava atrasado e virava o alvo da atenção das pessoas e eu falava pra minha mãe que eu tava com dor de estômago. Não era dor de estômago, mas eu fingia que tava. Até que minha mãe me buscasse na escola. E aí isso se repetiu durante 1, 2 meses e minha mãe falou assim, não dá pra você estudar, a gente vai encerrar esse ano e é isso aí. Por um lado, frustrado, porque falei que desgraça perder um ano da escola. Por outro, eu saí da escola e eu tava com 90 quilos. A mágica aconteceu nos 3 meses seguintes. Eu eliminei 29 quilos. De sair do lugar de reforço. Então, de alguma forma, trabalha, né? eu precisava ser grande o suficiente para lidar com uma situação difícil. Porque a obesidade, que é o teu caso, ela vem muitas vezes também para se defender de Sim. coisas que se sente fragilidade de lidar, né? Então, essa casca que se faz ao redor desse indivíduo, desse corpo, é também muitas vezes uma almofada. Eu acho que era mais isso do que acolhimento. Acolhimento era sim parte disso, mas eu preciso ser forte para dar conta de uma vida pesada. Estrutura. Uhum. Né? E o doce, quando a gente gosta mais de doce, busca mais essas coisas mais doces, tem muito a ver com como é que eu sinto a vida. Se eu sinto ela mais amarga, a tendência é que eu vá ingerir mais doces. Eu acho que nem só o doce, né? Mas a comida em geral, né? A gente comida tem isso de você querer comer as emoções, né? Uhum. Sim. Independente do que seja. Você acabava compensando várias coisas aí, né? Porque Sim. tinha a sensação de abandono, tinha esse encorajamento de eu tenho que dar conta, então para isso eu tenho que ter estrutura para isso. E tem também a responsabilidade de se tornar quem se acredita que pode ser. Porque quando você pensa que é, e aí você chega nesse lugar, isso vem embutido de muitas cargas que nós mesmos colocamos em nós. Então, se por um lado existem sabotadores, por outro lado nós vamos ter que encontrar encorajadores. Sim. Porque se eu olho para uma família vulnerável e eu me tornei forte, automaticamente eu me sinto responsável pela vulnerabilidade dela. Uau, faz sentido. E aí quando você me fala, hoje eu não ajudo ninguém que não me peça ou não me pague. É como se você dissesse para mim assim, eu estou devolvendo essa responsabilidade que foi colocada, o que eu senti por muito tempo em precisar torná-los menos vulneráveis. Afinal de contas, eu venci. Caramba. Olha, as duas coisas que vocês estão falando se conectam com esse mesmo momento e avançam um pouco. Caramba, que legal esse papo, meu Deus. Isso que é terapia, gente. Então, se os dias vocês forem convidados, venham pra cá. É terapia gratuita. Quando eu emagreço 29 quilos em 3 meses, uma coisa vira na minha cabeça que é assim, qualquer coisa que eu decidi eu sou capaz de cumprir. Porque foi na primeira vez na minha vida que eu tive um grande sucesso. E eu falei, uau, se eu fui capaz de decidir, e óbvio que não foi assim mágico, eu tive uma configuração de ambiente, eu não descia para comer, eu comia pouco, eu fiz umas paradas lá e eu acabei emagrecendo. Eu falei, uau, então qualquer coisa que eu decidi e for capaz de pagar o preço, eu vou conseguir na vida. Então essa foi uma coisa maravilhosa para mim, ali começa um pouco da disciplina. E quando a gente fala isso de devolver um pouco da responsabilidade, quando eu tinha 21 anos, hoje a minha avó já estava super mal, assim, de saúde. E aí ela tinha, na época, ainda tem, né, 3 filhos, um já tinha falecido. E eu era o cara que eu assumia a responsabilidade desses filhos, sem que eles tivessem me pedido. E quando ela ficou doente, não tão doente, mas ficou um pouquinho doente, eu me dei conta de que eu precisava devolver a responsabilidade. Porque não era direito meu tirar o direito do filho cuidar da mãe. Especialmente nos últimos dias de vida dela. Só que eu fiz isso não com um sentimento de culpa, de tipo, vou deixar de cuidar da minha avó e vou deixar você cuidar da sua mãe. Eu fiz isso com uma profunda paz, porque eu sabia que era o correto.
Então, quando eu ficava tentando ajudar as pessoas, é porque eu, na verdade, queria me mostrar capaz de ser competente e ser útil, porque assim eu poderia ser reconhecido. E foi assim que eu encontrei um caminho de dar certo na vida. Já que ninguém me olhava e me reconhecia e me valorizava, talvez eu pudesse dar certo na vida e alguém olhasse para mim. E esse foi provavelmente um dos maiores encorajadores, maiores combustíveis durante a minha vida. A Luísa te perguntou há pouco, quando foi o momento que você sentiu, eu preciso e eu vou vencer, e eu dou conta? Eu te pergunto de novo, quando foi que isso aconteceu? Acho que foi nesses 14 anos, talvez, atualizando. Quando você experimentou do próprio poder. Aham. Porque até então você imaginava ele. Mas a partir do momento que você... Porque não tem, Lucas, nada mais poderoso do que dar conta do próprio impulso. De ser quem se quer ser, mesmo quando ninguém está vendo. Porque Total. quando ninguém está vendo, eu posso ser qualquer coisa. E eu acho que esse é o grande sucesso, não é nem o dinheiro. É você realmente conseguir dar conta de você mesmo sem precisar de mais ninguém. É você ter superado tudo aquilo que você passou há anos atrás, que a partir daquele momento você viveu tantos anos, mas aquele momento reinicia tudo. Aquilo é um novo Lucas, é uma nova vida. É uma nova identidade, eu acho que é muito isso mesmo. Eu acho que encontrei essa nova identidade quando eu emagreço 30 quilos em 3 meses. É tipo um grande feito em pouco tempo. Então acho que foi meu primeiro track record, sabe? Primeiro grande ganho, vitória pessoal. Eu falei, caramba, eu posso confiar em mim mesmo que eu dou conta. E isso realmente foi o início de uma nova fase da minha vida. Ok, você não tá mais olhando pra fora, pra quem tá te fazendo bullying. Você passa a se olhar no espelho. E como era e sou ainda um homem um pouco vaidoso, ser gordo não é igual ser bonito. Contem a história que vocês quiserem, quem tá ouvindo. Ser gordo é igual ser feio, e normalmente gordo é associado a preguiçoso. E eu não queria... estudos, né, até que dizem que quando a pessoa emagrece, ela é até tratada de outras maneiras, né? E a gordura, ela não é amiga da saúde. Então existe uma linha muito tênue que separa. A gente tem que tomar cuidado com eu aceito o meu corpo como ele é, mas eu preciso cuidar desse corpo, né? E a estética, ela é um plus disso. A estética, assim, tudo que as pessoas veem do lado... O jeito que você e a Lu está se vestindo, bem como eu estou me vestindo, representa as nossas escolhas. Uhum. O nosso corpo é, provavelmente, a nossa principal referência de escolha. Uhum. E a gente está romantizando coisas demais, né? Romantizando romantizando o sexo, a putaria generalizada, está romantizando a obesidade, a gente está romantizando a doença. E eu acho isso ridículo. Então, eu sabia que eu estava dentro de um corpo do qual eu não queria estar, que eu tinha que tomar decisões para que eu não me tornasse e não fosse mais aquela pessoa. Eu não tinha nem orgulho de ser um homem gordo. Eu não tinha nem orgulho de chegar no lugar e comunicar algo com confiança e saber que um cara que estava comunicando aquela coisa com confiança, na verdade, estava envolto em um corpo gordo. Gordos não geram confiança. E essa é a grande verdade dura de se ouvir. E você acha que talvez o fato de você ter emagrecido não tenha encorajado você a realmente mudar a sua vida? Absolutamente. Com certeza absoluta. Provavelmente. Eu tive outros. Engordei, emagreci algumas vezes. Eu falei, bom, a última vez eu engordei, emagreci dentro de um ano. Aí a última vez eu demorei 2 anos para engordar de novo, mas eu emagreci. Da última vez eu demorei, 3 anos para engordar. Então, bom, se eu conseguir estender os momentos de ciclos, eu tô ganhando muita coisa. E aí, sobre disciplina, tem um negócio muito legal sobre disciplina que eu aprendi e que eu acho que talvez aí seja o conceito de disciplina que me ajudou muito e talvez seja o conceito que mais mudou minha vida, porque as decisões que a gente toma, se a gente não tiver disciplina, elas não vão para a prática ou não se sustentam, né? Disciplina não é você fazer o que você quer e tem que fazer. Disciplina é você honrar as suas próprias decisões. Eu decidi que eu estaria aqui, a minha disciplina significa honrar a minha decisão, porque não honrar a minha decisão significa perder reputação. E isso é ruim. Então, disciplina para mim é igual a honrar a própria decisão. Diferente daquele negócio pesado da disciplina. Então, tem que ser disciplinado no que você não se comprometeu, né? Acho que isso torna as coisas um pouco mais leves. Né? Pra começar, né? Nossa, super concordo. Inclusive, eu acho que a gente consegue ter muita mais disciplina se a gente... O que a gente quer botar a disciplina é algo que a gente gosta muito de fazer. Eu vejo as faculdades, por exemplo. Quando eu escolho as matérias que eu quero estudar, nossa... Eu fico apaixonada, eu leio todos os textos, eu vejo todos os vídeos. Agora, se é uma matéria que eu não me identifico, não gosto muito, a gente acaba levando com a barriga. E isso em qualquer pilar da nossa vida. Amizades, festa, restaurante. Eu não gosto da comida desse restaurante, mas
Mas tá bom, você gosta, vou lá. Mas talvez eu não coma o que eu quero, o que eu goste, não volte mais e fique chateada depois. Não faz sentido você voltar, né? Por outro lado, tem coisas que, quando você gosta, fica mais fácil ser disciplinado, né? Agora, às vezes você não gosta, mas ainda assim é necessário. E aí você tem que apelar para o seu princípio de reputação, de honra e de excelência. Tem gente que, às vezes, entra no mentorado e diz, caramba, que difícil, né? Pessoa cabeça dura, não faz, fala que vai fazer, não vai fazer. Não importa como ele se comporta, não importa o quanto eu gosto ou não gosto dele. Eu estarei lá, presente e serei excelente na minha atuação de forma disciplinada. Porque aí eu preciso contar com um personagem que habita em mim, nem que seja isso. Porque nem sempre eu estou afim de fazer alguma coisa, de correr, de... Não importa, tem que... Mas aí esse compromisso, ele existe, né? Esse compromisso que você fez não com ele. Foi comigo. Não com um contrato que alguém assinou, mas você fez com você de oferecer o teu melhor, né? E aí como é que você lida com esses desafios? Porque por ser um workaholic assumido, como que você lida com os desafios de nem sempre ficar satisfeito com o próprio resultado? Ou nem sempre ficar satisfeito com essas pessoas que muitas vezes vêm como desafios vestidos, né? Caramba. Tem um negócio que eu não resolvi 100%, tá? Ah, não, mas estamos a serviço. Tudo bem? Tá tudo certo. Ok, então acho que a primeira pessoa que lida com o meu lado workaholic é minha esposa. Com certeza, né? não tenho dúvidas. O lado bom é que ela tá se tornando um pouquinho mais workaholic, então ela... Tá entendendo um pouco. Tá entendendo um pouquinho. Então a gente tá... Domingo a gente diz, ei amor, vamos fazer o que hoje? Vamos um café, pegar nosso computador e trabalhar um pouquinho. Vamos trabalhar fora, não é vamos almoçar fora. E é muito gostoso, não dá pra falar que não também. Primeiro ponto, eu acho que você vai aprendendo a lidar com as suas insatisfações e percebe que nem tudo tá sempre bem, nem tudo tá sempre ruim. Então, tive momentos muito maravilhosos na empresa, tive momentos muito difíceis em que, tipo, tudo tá indo muito bem, então vai ser sempre bem, tá indo muito mal, vai quebrar. Durante anos, eu tive essa percepção nesses ciclos, tá indo bem, vai sempre bem, tá indo mal, vai sempre mal, até que eu me torno mais maduro. A vida é cíclica. Ora eu tô indo muito bem, minha performance é alta, ora a performance não é tão alta assim. Então tem um critério que eu uso para aliviar a barra um pouco interna e me colocar no melhor estado emocional possível para jogar o jogo de novo, que é: eu tô melhor do que ontem? Não é se eu tô melhor do que meu colega, eu tô melhor do que ontem? Eu tô crescendo 1% ao dia? Porque se eu tô crescendo em comparação aos dias anteriores, tá tudo bem. Então a minha insatisfação é porque eu não atingi a minha meta, que era um alvo X. Mas espera aí, eu tava no ponto 0, meu alvo era 100, eu cheguei no 80. Pô, que pena que eu não cheguei no 100, mas eu cheguei nos 80. Honro, agradeço, vamos que vamos redefinir as metas e vamos continuar crescendo, porque eu preciso lembrar que a minha comparação é de onde eu saí. Então acho que o desafiador é que você está sempre insatisfeito, porque você está sempre olhando o horizonte. Está sempre olhando aquele espaço que o teu farol vê e que antes você não via. O carro na neblina, né? É. E se por um lado você tem esse lugar de estar sempre pensando sobre o que pensar e o que fazer, eu queria saber o que você sente sobre o que você sente. As minhas emoções eram minhas inimigas até muito tempo atrás. Hoje eu entendo a emoção pela etimologia dela. A emoção é movere. Emoção é um combustível para ação. Então se eu estou triste, como eu posso usar essa tristeza para fazer alguma coisa que a tristeza pode ser o combustível? Será que eu posso fazer uma escrita terapêutica, compreender meus pensamentos e aprender um pouco mais sobre mim? Se eu estou com raiva, será que eu não posso pegar e sair do ambiente com pessoas, porque a raiva é alocada para pessoas ruins? Será que eu não posso colocar essa raiva em produzir um negócio que está atrasado? Então, à medida que eu vou me tornando mais inteligente emocionalmente, eu olho para as minhas emoções como um sinal no meu painel do carro, em que eu não tenho que quebrar o painel porque eu não gosto do sinal. Ele é só um sinal. E aquele sinal quer me dizer alguma coisa. E que eu tenho que fazer algum ajuste de decisões, ou de comportamento, ou de pensamentos. Então, talvez agora não é que eu seja o maestro das minhas emoções, é que eu passo muito menos tempo nas emoções ruins e passo muito mais tempo nas emoções positivas. E seja as emoções que vierem, elas se tornam combustível para algum tipo de ação que eu posso tomar. Eu acabo ficando mais leve. Tudo vem pro bem, né? Tudo vem pro bem, diz o Romanos 8:8. E tudo passa, né? E hoje em dia, Lucas, você se sente realizado? Muito realizado. Sempre contente e nunca satisfeito. Contente é realizado, estou muito realizado. Estou no lugar que eu quero estar, queria morar na praia, moro na praia, estou com uma esposa incrível, estou construindo uma família incrível, tenho uma empresa muito legal, sou uma das principais referências do meu mercado, faturo múltiplos milhões ao ano. Para mim isso são coisas que eu não imaginava atingir aos 30.
Achei que demorei uns pouquinho mais para atingir, uns 32. Triplicar a meta. Um pouquinho mais. Mas eu sinto as mesmas frustrações e insatisfações que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e dizem, mas eu estou fazendo 5 mil no meu salário, como seria incrível se eu batesse 10? Eu penso a mesma coisa se eu batesse 20 milhões no ano, eu não sei como bater ainda. E aí vai a grande verdade. Entre onde você está e onde você quer chegar, tem uma ponta, essa ponta será preenchida com conhecimentos e habilidades. Então, o dinheiro que eu não ganho está no conhecimento que eu não tenho. A vida que eu não tenho deriva da pessoa que eu ainda não me tornei e tenho que me tornar. Então, o meu trabalho diário é um trabalho estoico. Me tornar um ser humano melhor, reto, sábio, porque a vida é vivida aqui e a felicidade está em ser excelente no ato. A felicidade está no ato de fazer aquilo com excelência, não está no resultado em si. Acho legal pra caramba ver os resultados, mas eu fico muito feliz em estar presente na minha reunião com a Kai, entregando o meu máximo e falando, dei o meu melhor. Que massa. E vamos caminhando aí pro fim do nosso bate-papo. Vamos lá. Infelizmente, a gente poderia ficar aqui horas, a tarde toda, né? A gente quer deixar para você um presente. Ah, meu Deus. Você abrir antes de fazer a última e derradeira pergunta. Muito obrigado. Temos aí um apoio da ESMO, que é uma loja incrível de cerâmica para o casal aproveitar. Ó, muito obrigado, ESMO. Isso. Dá para abrir aqui? Pode, por favor. Ô, louco! Eu vou gostar, mas minha mulher vai gostar mais. Sempre se lembrar. Se eu não era rico, agora me torno. Só para os que têm muitos zeros. Oh, que legal! Não acredito. Vocês acertaram em cheio. Sabe o que é? Eu ia comprar esse negócio. Jura? Olha aí. Recentemente. Para quem não sabe, isso aqui é um negócio assim, você bota café e com o café. De café. Foi tudo muito bem pensado. E veio um café da nossa marca, escolhido por mim, que aprecio muito café e aprecio muito chás também. Legal. E um cartãozinho para te lembrar que toda a história tem no mínimo 2 lados. E que tudo passa, não é mesmo? Então, enquanto isso... Posso ler? Um café. Claro, fica à vontade. Querido Lucas, tudo passa. Então, é isso? Tudo passa. Então, enquanto isso, desfrute de um delicioso café e um bom papo. Afinal, toda história tem, no mínimo, 2 lados. Obrigado por estar conosco. Karina e Luísa, obrigadíssimo! E Vamos pensando aproveitar. nisso, nossa última pergunta para você é: o que é um bom papo para você? Bom papo é aquele que não fala de pessoas nem de coisas, fala de ideias e futuro. E fala sobre como as pessoas podem ser melhores para si mesmas e para os outros. Qualquer conversa que não componha esses elementos é uma péssima conversa. Acho que antes de a gente agradecer você, eu queria, como Luísa, falar que é admirável a sua história. É admirável como você conseguiu ultrapassar todas as barreiras possíveis, traumáticas, de pobreza, e se tornar quem você é hoje. E poder distribuir isso com as pessoas e com a gente também. Isso eu acho, assim, admirável. É admirável. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado. É um privilégio estar com vocês aqui hoje. Obrigada. Talvez seja a primeira vez que eu compartilho a história sem filtro e de coração aberto. Muito pelas pessoas que me convidaram e aqui estão conduzindo com muita sabedoria, me sentindo um papo terapêutico aqui, olhando para mim mesmo e saindo aqui com grandes insights. Sinta-se muito acolhido. Para nós cuidadores, muitas vezes mostrar essa vulnerabilidade é um lugar de dúvida. Super. Né? Porque as pessoas esperam que nós tenhamos todas as respostas, que nós saibamos todas as coisas e que nós tenhamos uma vida sem problemas e sem desafios. Que não passamos por nada. Mas olha, a boa notícia é que a gente tem um monte de problemas. Amém. Um monte de desafios. E eu desejo para quem esteja nos escutando muitos problemas, porque se você resolver eles, você se torna um ser humano melhor. Eu falo que o problema para mim é igual solução. Quanto mais tem o problema, mais solução eu tenho. Né? Que quando vem, imediatamente eu penso na solução. E acho que você é esse cara também, né? Que também está sempre de olho no que pode acontecer a partir daquilo, do que pode ser feito a partir daquilo, do como eu posso melhorar a partir do estímulo que eu recebo, ou da emoção que eu recebo, ou das pessoas que me desafiam também. Porque todo o tempo a gente está exposto ao meio. O tempo inteiro. Então, muito obrigada pela sua vinda agora, mais recuperado do seu atropelamento. Seria cômico se não fosse dolorido, né? Essa sua busca de ser atleta. Logo com bike, Lucas. Pois é, né? Você vê, mas tem aprendizados em tudo e
A minha maior vitória quando fui atropelado é não entrar no papel de vítima, porque é muito fácil entrar. Eu falei, bota tipóia, toma remédio, a vida segue e tá tudo bem. E descansa, porque talvez era isso. Era essa a mensagem. Você precisa dar uma pausa. Talvez sim. Eu tô aqui, eu tô aproveitando esse acontecimento com todos os insights terapêuticos que eu posso encontrar. Aquela última, assim, né? Lado direito, pare um pouco. Isso aí. Tá muito ativo. Porque era de bike. Nossa, aí tem uma longa história. O cara, olha que loucura, o cara que me bateu é um cara que trabalhou 32 anos em conexões, em contatos diários com médicos. Tu acredita? Nossa. Mas você é teu cliente daqui a pouco? Ou meu funcionário. Ou seu funcionário. Pois é, vai saber como é que a vida organiza as coisas, né? Todo mundo tem uma mensagem. Muito obrigada, pessoal que está na escuta, que está nos assistindo. Siga, compartilhe, deixe seus comentários, suas dicas, seus insights. E vamos nessa jornada aí de muito bom papo e muita psicologia, com acolhimento, afeto e amor. Aproveitamos também que aqui na descrição está todos os arrobas de todos os nossos apoiadores e também do nosso convidado. Então, qualquer coisa que vocês queiram ver lá, vale a pena. Só dá uma seguida. Quem é da saúde, por favor, né? Quer crescer, é com a gente. Venha, vai ser ajudado. E para finalizar, o que é para você um papo bom?